Todo mundo carrega uma história com o cabelo. Quando a cliente senta na cadeira, a intenção dela não é apenas mudar o visual. Silenciosamente, ela está pedindo confiança, autoestima, muitas vezes um recomeço. Na verdade, muitas pessoas me perguntam se eu escolhi ser cabeleireiro. Eu nunca sonhei em ser cabeleireiro. Eu comecei por uma necessidade. Eu queria ajudar minha mãe, eu queria ajudar minha família. Foi total no improviso. Eu me lembro do salão, a gente não tinha absolutamente nenhuma estrutura, nada próximo do que a gente tem hoje. Muitas pessoas muitas vezes pensam, o Alfredo nasceu pronto, já nasceu ali naquele salãozão. Muito distante disso, muito longe disso. Eu nasci, minha carreira começou de uma forma muito improvisada, de uma forma, eu diria que fugindo da responsabilidade de ter que estudar, de ter que fazer outras coisas. Falei, vou entrar aqui. E hoje a gente está colhendo os frutos. Lá atrás, eu me lembro de pensar, eu não vou desistir. Eu tenho vontade, eu tenho confiança, eu vou chegar lá, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu consegui juntar trabalhando em outros salões, eu comprei uma motinha para mim, era o meu sonho ter uma moto. E quando a gente resolveu montar o nosso salão, eu precisei vender a minha moto para conseguir investir o dinheiro ali para comprar 2 cadeiras. A gente tinha 2 cadeiras, um lavatório super humilde. Não tinha nada, não tinha luxo, não tinha nada. Mas a gente tinha um sonho e a gente sabia que a gente ia fazer alguma coisa diferente ali. Eu sabia que a responsabilidade estava na minha mão. Eu só precisava escolher ser alguma coisa diferente. E foi o que eu fiz. Eu comecei fazendo corte masculino, eu era muito rápido e eu tinha muita facilidade para cortar. E obviamente eu comecei cortando o cabelo dos meus irmãos, dos amigos dos meus irmãos, dos meus amigos, dos amigos do meu pai. E isso foi uma coisa muito fácil para mim, foi muito natural. E eu vou falar para você a real, eu ganhei bastante dinheiro nessa época cortando o cabelo masculino. Porque, como eu falei, eu cortava muito rápido, então o dinheiro entrava e era um fluxo legal. Mas aí entraram as mechas na minha vida. De verdade, eu via o Instagram e as pessoas postando, e eu não sabia fazer mecha. E eu entendi que fazer mecha era uma necessidade. E quando eu comecei a fazer mecha de verdade, foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu queria entregar sempre uma transformação para minha cliente. Eu percebi o poder que uma mecha tem na vida de uma mulher, a correção de uma cor, a entrega da cor que ela te pediu. Então, eu entendi a importância desse serviço. Mas ainda me faltava muita segurança. Eu investi tudo o que eu tinha, vendi tudo o que eu tinha fazendo o curso. Eu realmente me dediquei. Investi tempo, dinheiro e energia. Mas todas as vezes eu voltava para o meu salão, depois de terminar um curso, frustrado, e sempre pensava em desistir, porque eu não conseguia fazer o que os outros profissionais que diziam me educar estavam educando. E, na verdade, sempre me frustrava e fazia com que eu pensasse em parar. E é muito difícil para mim, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Então, se eu não me sentia seguro para fazer um trabalho, significava que eu não sabia fazer esse trabalho. Se eu não me sentia seguro para fazer uma mecha, significava para mim que eu não sabia fazer essa mecha. E eu tenho um compromisso com a verdade comigo, a verdade com a minha família, a verdade com os meus clientes, a verdade com você que está assistindo esse vídeo. E, obviamente, eu não me sentia confortável em fazer uma mecha e não entregar exatamente o resultado que a minha cliente desejava. Eu não dominava a técnica e, por isso, eu não conseguia fazer e não conseguia entregar o trabalho que a minha cliente queria. Nessa época, eu trabalhava com muito medo, com muita insegurança, sempre pensando, e agora, como é que eu vou fazer esse cabelo? Como que eu vou continuar esse cabelo? Eu me lembro que a cliente marcava horário comigo e eu falava, tô preparado, vou fazer. Aí eu começava a montar a mecha aqui com uma ideia e falava, nossa, agora vai. A hora que eu tava no meio da cabeça, essa ideia já tinha mudado, eu já não sabia mais o que fazer, já não sabia mais o fundo de clareamento, eu já me perdia, já começava a ficar desesperado. E eu rezava muito. Foi, acho que, a época que eu mais rezei na minha vida. Rezava para que desse tudo certo, eu rezava para que eu conseguisse entregar o resultado que a minha cliente queria. Mas tem uma passagem que é uma passagem cômica, né? Que dizia que um rapaz sempre chegava na frente de uma igreja e rezava e dizia assim, por favor, meu Deus, eu quero ficar rico, por favor, eu quero ficar rico, por favor, eu quero ficar rico todos os dias.
Até que um dia a estátua se mexeu, olhou para ele e falou assim: então, meu amigo, pega, joga na Mega Sena para você poder ganhar. Você tem que fazer a sua parte para que eu possa te ajudar. E eu me lembro muito disso. E eu pensava assim, eu tô rezando para que dê certo, mas eu não tô fazendo a minha parte, eu não tô estudando, não tô me desenvolvendo, eu tô tentando, mas eu não tô achando o caminho. A virada para mim foi quando eu entendi que técnica não é receita de bolo. A gente não copia um trabalho só por copiar. Cada cliente é uma cliente, cada cabelo é um cabelo. Você precisa entender o porquê você está fazendo cada etapa, como você projeta a luz, todos os fundamentos, e aí sim você vai ter clareza e segurança para fazer qualquer cabelo. E foi aí que tudo mudou na minha vida. Foi quando eu consegui perceber a verdade na minha cliente. Eu consegui olhar para ela e perceber que de verdade ela tinha gostado do trabalho que eu estava entregando, que eu tinha controle e sabia pegar a referência que ela me mostrou e entregar exatamente aquilo que ela pediu. E muitas vezes eu entregava um trabalho muito melhor do que ela esperava. E depois que eu tive esse conhecimento, realmente a minha vida mudou. Daquele salão que eu tinha, com 3 cadeiras, improvisado, tudo... Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar os produtos. Hoje eu estou entre os 3 maiores salões de Campinas. O meu nome é conhecido no Brasil e no mundo como especialista em mechas, especialista em correção de cor, colorimetria e como educador. Muita coisa mudou ao longo desses anos. Tantas coisas que fariam todas aquelas pessoas lá atrás que duvidaram de mim, hoje, ficar sem respostas. Mas chegou um ponto que eu percebi que todo esse conhecimento não podia ficar só aqui dentro do meu salão. Eu não podia só eu saber fazer. Eu não podia só a minha equipe saber fazer. Eu queria levar isso para o mundo. Por isso eu e a Camila, a minha esposa, a gente passou dias e noites trabalhando, criando, desenvolvendo um método para que a gente pudesse levar para todos os profissionais um método real, simplificado, facilitado, para que eu pudesse fazer com que você também pudesse sair da zona do medo que eu um dia já estive e hoje, ó, está lá no meu passado e pode ser o seu futuro também. Eu quis criar esse método e esse curso e essa maneira de ensinar porque eu sei que você trabalha com medo, você já trabalhou com medo. Eu sei que essa é a realidade da maior parte dos cabeleireiros, trabalha com medo, com insegurança, manchando o cabelo, mas isso não é normal. Você precisa sair desse local do medo e começar a trabalhar de uma maneira mais assertiva, mais segura, com menos ansiedade. E é exatamente por isso que eu desenvolvi esse método, para poder fazer com que o maior número de cabeleireiros pudessem trabalhar com segurança e com tranquilidade. E depois de muito tempo, muito trabalho, eu consegui tirar tudo aquilo que está aqui dentro da minha cabeça e colocar dentro de um método. Porque eu respeito você de verdade. Diferente do que a maior parte das pessoas estão aí prometendo para você, eu respeito o seu tempo. Eu respeito você que me escolheu como mentor. E comigo não tem firulinha, não tem formulazinha, não tem hackzinho, não tem falsa promessa. Comigo é verdade. Porque eu ensino para você exatamente aquilo que você precisa saber para que você possa se desenvolver e trabalhar com segurança. Porque quando você domina, você transforma. E você não transforma só a sua vida, você transforma a sua vida, a da sua família e de todas as clientes que sentaram na sua cadeira e confiaram em você. Quando eu comecei a fazer mecha, eu achava que fazer mecha era só pegar uma mecha ali e trabalhar o descolorante naquela mecha. Não entendia da parte de iriçado, nem como fazer contraste, nem nada. Conheci o Luiz Alfredo e depois do Luiz Alfredo minha vida mudou muito. A minha cabeça também. Comecei a entender a luz e a sombra, a parte do iriçado, tonalização. A gente consegue formar o nosso tonalizante. A gente não fica preso à numeração. Eu cobrava R$120 numa mecha. E hoje eu já fiz cabelo de R$650. Estou muito feliz, né? E quero evoluir mais, quero crescer mais, quero aprender mais. Tive essa oportunidade de ter um pai como espelho. E hoje eu tenho o Luiz como pai. Trabalhava com mechas, mas não era mechas eriçadas, eram só costuradas. Depois que eu comecei a ver o Luiz, que eu conheci ele pela internet, depois que eu comecei a aprender a fazer as eriçadas, com o Luiz parece que abriu, né, um pouco mais a mente, então a visão da gente mudou totalmente. Entendi um pouco de cor. Agora, misturar as cores, que era meio difícil para mim. Com o curso, eu comecei a ousar nas cores. Melhorou 100%. Hoje eu consigo entregar. Até um pouco além, às vezes, do que a cliente espera, né? Mas a questão didática é totalmente diferente, porque a Luísa
sem palavras na questão didática dele, né? A gente aprende muito mais. A financeira também, que mudou muito, 300% só. Eu fazia mechas na touca, porque eu tinha muita insegurança, tinha muito medo de fazer no papel e manchar a raiz. O Alfredo, ele segura na mão da gente, ele deu muita segurança. Eu passei a fazer mechas no papel. Eu sei que eu vou pegar um loiro e eu vou entregar o loiro do jeito que eu sempre quis. Hoje, eu posso falar, se você chegar no meu salão e falar assim, eu quero isso, eu te entrego isso. Antes, eu não conseguia. Umas mechas no papel eu escondia, porque eu tinha vergonha. Hoje, não. Hoje, eu não vejo a hora de terminar pra postar e ter um retorno. Então, posso dizer que meu faturamento, assim, dobrou, com certeza. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não tive atalho, eu não tive mágica, eu não tive nada disso. Se eu conseguir, é porque eu escolhi não desistir. Se os meus alunos também conseguiram, eu garanto para você, você também é capaz, você também consegue. Hoje eu vejo cada pessoa que passou por aqui aprendendo mais do que uma técnica, aprendendo a acreditar que é possível, sim, fazer uma vida diferente, é possível, sim, mudar o seu próprio futuro e ter controle da sua história. Porque além das mechas, existe algo muito maior, o poder da transformação, poder transformar a vida de cada pessoa. E eu quero te perguntar uma coisa. E aí, você está pronta para ser transformada?